Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui agora no vídeo número 185, né? Terminamos no último aí, terminamos no último aquele capítulo, aquela parte na natureza das penas e gozos futuros. Vamos começar agora o subtítulo Penas Temporais, tá? Ainda no capítulo de penas e gozos futuros, tá? Mas é o subtítulo Penas Temporais. E vamos continuar aqui na questão 983. Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais. E, então, é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? Vamos ver o que ele diz aqui, né? O espírito que expiou suas faltas se poderia ter sofrimentos morais. Ele diz aqui: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento. Mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente, o corpo. Dizeis frequentemente daquele que está morto, que ele nada tem mais a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico, nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria, o orgulhoso de todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer um senhor mais duro do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são expiações de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Então, muitas vezes, até da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreendê-la-eis. Aí tem uma referência, questões 273, 393 e 399. E ele continua aqui: o homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente ele espia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas espiará certamente em uma outra existência também toda material. Tá? Então veja que ele deu uma boa explicação aqui sobre as dores físicas e dores morais, mesmo que nós não tenhamos dores físicas, mas cometemos certos erros e passamos a ter dores morais pela culpa, essas dores morais até viram dores físicas em outra vida. Tá? Questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? E ele diz: não, já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em uma outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus e sobretudo a lei de justiça fica impune, e se não é nessa vida, será necessariamente em uma outra, e por isso aquele que é justo aos vossos olhos frequentemente está marcado pelo seu passado. Muitas pessoas dizem assim: Anderson, eu não faço mal para ninguém. Como que acontecem coisas erradas na minha vida? Sofrimento e tudo mais. Porque você está conectado a situações negativas que você fez no passado. Então, e na maioria desses casos, foi você que escolheu essas dificuldades para que você desenvolvesse compreensão sobre sentimentos de modo a não cometer mais os mesmos erros. Não é que você está pagando. É que você precisa compreender o que acontece com a pessoa quando acontece uma situação negativa, tá? Questão 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? E ele diz aqui: é a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em outros mundos, cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Tá? Mas vejam que ele diz aqui, ele pergunta, olha o que ele diz no início da pergunta aqui.
a reencarnação num mundo menos grosseiro, né? Ou seja, um mundo mais evoluído. Ele diz que depende dessa depuração, que depende de você trabalhar por isso, tá? De você despojar da matéria, das suas manchas morais e coisas do tipo. E aí tem uma consideração de Kardec aqui pequena, né? Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que nos mundos inferiores. Os fazem inimigos uns dos outros, não tendo nenhum objeto de ódio nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei de justiça, do amor, da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que fazem o tormento da nossa existência terrestre. Veja que ele explica aqui como é o proceder em mundos mais evoluídos. Tá? Às vezes as pessoas acham que esse mundo evoluído é uma coisa automática, que se liga e você vai para o mundo evoluído e ele simplesmente é assim. Ele não é assim porque é o mundo em si, o planeta, a atmosfera. Ele é assim porque as pessoas que vivem lá são assim. Se você vive num bairro onde as pessoas primam pela organização, pela higiene, você vai ter sempre um bairro com calçadas limpas, com jardins podados, com cercas limpas, a rua sempre sem lixo das pessoas jogado. Se você mora num bairro onde as pessoas não cuidam da frente da casa, onde as pessoas pegam o próprio lixo e jogam no chão, onde elas deixam os bueiros entupir, vai acontecer isso. O bairro vai ser depredado, os bueiros vão viver entupidos, vai ser sempre feio, vai ser sempre sujo. Então vejam que o local, ele é feito pelas pessoas. Isso não tem a ver com pobreza, meus amigos, não tem a ver com pobreza. Isso tem a ver com o comportamento. Porque às vezes mesmo numa ruazinha de casas muito simples, montadas de madeira, às vezes até improvisadas, pode haver o colorido, a limpeza, a educação, o amor. Tá? Então não significa. E às vezes até, né, numa casa muito rica, lá não tem o amor. Tá? Questão 986. O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Ele responde, sim, se não pôde cumprir sua missão. Ele mesmo pode pedir para completá-la em uma nova existência. Mas então isso não é mais para ele uma expiação. Então vejam, às vezes você tem uma missão a cumprir, o espírito tem uma missão a cumprir, mas ele não encarna para o sofrimento, ele quer cumprir a missão, ele não está nem aí para os sofrimentos. E ele nem encara, às vezes, as coisas que acontecem como sofrimento. Tá? Questão 987. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Ou seja, ele não faz mal para ninguém, mas ele não busca se desviar das coisas da matéria. E ele diz aqui, visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza que deixou. Fica estacionário e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Né? Ou seja, você vai ter que sempre se esforçar para você progredir. Tá? Questão 988. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a espiar de uma existência anterior? Olha só, isso, Kardec está perguntando uma coisa, acontece muito nas redes sociais hoje em dia. Você olha um Instagram e parece que uma pessoa tem uma vida perfeita. Parece que as pessoas somente vivem em férias, somente em tratamentos de beleza, somente, por exemplo, em festas. E parece que a vida é perfeita, sem sofrimentos, sem desgostos. Olha o que ele responde aqui. Conhece-as bem? Se o crês, enganaste. Frequentemente a calma não é senão aparente. Podem ter escolhido essa existência,
mas quando a deixam, percebe que ela não lhe serviu ao progresso, e então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei bem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão pela atividade. Ele não está falando de sofrimento, atividade. Se adormece na negligência, não avança. Ele é semelhante àquele que tem necessidade, segundo os vossos usos, de trabalhar e que vai passear ou deitar com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que se fez. A da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Tá? Então é o teu trabalho no bem que vai dizer se você é realmente feliz. Questão 989. Há pessoas que se querem positivamente, há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as cercam, pelo seu caráter. Qual é, para elas, a consequência? Ou seja, que pessoas que não são exatamente más, mas tornam os outros infelizes. Ele diz, essas pessoas seguramente não são boas e o espiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes, e isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram suportar. Ou seja, você vai suportar aquilo que você infligiu no outro. Para quê? Para que você entenda como é o sentimento daquela pessoa que passa por isso. E aí você vai compreender por que eu não posso infligir isso em outras pessoas. Por que eu não posso causar esse tipo de sofrimento em outras pessoas, né? Então, meus amigos, paramos por aqui o estudo na 989. Vamos continuar no próximo vídeo 186, na expiação e arrependimento, na questão 990, quase chegando na 1000. Então, até o próximo estudo.